Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo cheio de informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Gigante da Colina. As últimas novidades dos bastidores da Colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade e ficar sempre atualizado do que acontece no seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal. Agora vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vascão no vídeo de hoje. Líder no Carioca, Zé Ricardo perde peça no elenco e tem reforço até 2024. O Cruz Maltino lidera o estadual com 3 vitórias e um empate. O time bateu Madureira na tarde deste domingo, dia 6, por 3-1. Getúlio 2 vezes e Gabriel Peck marcaram os gols da vitória vascaína. O Vasco tem um bom início de temporada sob o comando de Zé Ricardo. Pelo Campeonato Carioca, o time soma 2 vitórias e um empate e lidera a disputa. Já são 11 gols marcados em 4 jogos, média de quase 3 por partida, um cenário positivo para quem vislumbra resultados maiores em 2022, tendo o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro como um objetivo principal. A nova equipe conta com reforços que têm dado bons sinais. O atacante Raniel foi às redes em 3 oportunidades e é dono da artilharia do Carioca ao lado de Nenê. Ele foi poupado na tarde deste domingo e viu, do banco de reservas, o seu substituto Getúlio garantir 2 gols no triunfo por 3-1 frente ao Madureira. Outro que vem em boa fase é o goleiro Thiago Rodrigues. Destaque com a camisa do CSA em 2021, o arqueiro chegou para ser titular no Gol Cruz Maltino e tem dado conta do recado. Outros nomes recém-chegados também têm dado boas respostas ao comandante. Os laterais Everton e Edmar, contratados junto ao Red Bull Bragantino, estiveram nos 11 iniciais de Zé Ricardo em todas as apresentações até o momento. E se isso é uma das boas notícias do Gigante da Colina, agora, no ano passado foi diferente. Vanderlei cometeu falhas até perder a titularidade para Lucão. O jovem atleta terminou a temporada como titular, mas sem passar segurança o suficiente para convencer a torcida. O medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2021 foi anunciado oficialmente pelo Bragantino na última sexta-feira. Ao contrário de Lucão, Vanderlei até apareceu na nova numeração divulgada pelo Vasco, às vésperas da estreia no estadual, mas não chegou a sequer ficar no banco de reservas. A novidade positiva na Colina vem de casa. O clube renovou até 2024 o contrato do meia Marlon Gomes, que vem se destacando nas divisões de base do clube. A extensão do vínculo foi divulgada pela agremiação na última sexta-feira. Mas e aí, vascaínos, qual é a sua opinião em relação ao trabalho de Zé Ricardo nessas 4 primeiras partidas do Campeonato Carioca? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários a sua opinião com uma avaliação sobre o trabalho do técnico até aqui. Antigo alvo do Vasco, o atacante paraguaio frustra o clube e encaminha futuro em outro time. O jogador foi alvo do Vasco, chegou a negociar, mas deve defender outra equipe no ano de 2022. O atacante Luiz Amarilla, que brilhou na LDU na temporada passada e pertence ao Vélez Sarsfield da Argentina, foi alvo do Vasco e negociou com o clube há algumas semanas, mas deve frustrar o clube carioca e fechar com outra equipe. Isso porque o Minnesota United, clube ao qual Amarilla já defendeu em 2020 por empréstimo, está negociando sua compra junto ao Vélez. Segundo publicou o jornalista César Luiz Merlo, da Ataque Sports, da Argentina. Resta apenas a aprovação da Major League Soccer, a MLS, para que a transação seja concluída. Os valores não foram revelados. O atacante deve viajar aos Estados Unidos nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar um contrato em definitivo até o fim de 2023, com opção de renovação até o fim de 2025. Com isso, o Vasco perde mais um alvo no mercado para 2022. Amarilla foi campeão paraguaio com a camisa do Libertad do Paraguai ainda no início de sua carreira e foi campeão da Supercopa do Equador com a LDU no ano passado. Foi um dos principais atletas da equipe equatoriana no ano de 2021. Rafinha desconversa sobre papo com Zé Ricardo, mas exalta o Vasco. Destaque do Madureira, o meio-campista conversou com o técnico do Vasco da Gama durante a partida, gerando especulações sobre o teor do assunto.
A vitória por 3-1 do Vasco da Gama contra o Madureira no último domingo, dia 6, teve como principais destaques o centroavante Getúlio, autor de 2 gols, e o meio-atacante Gabriel Peck, que além de bastante participativo, marcou um golaço à la Rames Rodrigues na Copa do Mundo de 2014. No entanto, pelo lado do adversário, um jogador em especial chamou a atenção: Rafinha, camisa 10 do tricolor suburbano. O meio-campista incomodou bastante o gigante da colina, tanto com jogadas individuais e passes, quanto com um chutaço ainda no primeiro tempo que balançou o travessão do goleiro Thiago Rodrigues, e certamente seria um lindo tento. Em meio a isso, em um determinado momento de pausa na partida, foi possível observar o jogador conversando à beira do campo com o técnico Zé Ricardo, o que atiçou a curiosidade dos torcedores em desvendar qual era o teor do papo. Será que seria um possível convite para Rafinha integrar o elenco cruzmaltino após o Campeonato Carioca? A reportagem do site Vasco Notícias foi atrás da informação. Abre aspas, não rolou nada nesse sentido de jogar no Vasco, foi um papo normal. Conheço o Zé Ricardo há bastante tempo, desde a época de Flamengo. Fecha aspas, afirmou Rafinha, fazendo questão de ressaltar, porém, que o Vasco é um clube muito atrativo. Abre aspas, o Vasco é gigante, a torcida arrepia, quem não gostaria de atuar lá? Mas no momento meu foco é total no Madureira e na nossa participação no estadual desse ano, fecha aspas, concluiu o meia do tricolor suburbano. A boa atuação de Rafinha contra o Vasco pode ser refletida também nas menções ao jogador no Twitter. O nome do meia foi bastante comentado por torcedores cruzmaltinos pedindo a sua contratação. Abre aspas, Rafinha do Madureira, bom jogador, mais um para ficar de olho aí nesse carioca, fecha aspas. Disse, por exemplo, um torcedor vascaíno nas redes sociais. Mas e aí, vascaínos, qual é a sua opinião? Para você, o meia atacante Rafinha do Madureira seria um bom reforço para o Vasco na temporada de 2022? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários a sua opinião sobre o meia Rafinho, que é destaque do Madureira. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.